Opa, bom dia pessoal. É, Meu nome é Gustavo, eu trabalho lá na Evolux. Eu sou desenvolvedor front-end, mas na verdade já mexi com tudo quanto foi coisa na área de desenvolvimento. Já tenho aí uns 6 anos de experiência. Já desenvolvi como back-end e agora desenvolvo como front-end. E nessa palestra aqui eu vou dar mais ou menos uma introdução de como usar React para fazer uma aplicação simples como um e-commerce nessa 1 hora mais ou menos que a gente vai ter. Eu vou mostrar aqui já algumas funções novas do React, como React Hooks, Function Components, etc. Mas vai ser tudo muito bem devagar, sempre perguntando a vocês se vocês estão entendendo, etc. Que é interessante que a dinâmica disso é que todo mundo esteja acompanhando e entendendo o que está acontecendo. Então eu vou abrir aqui. É porque eles não liberaram pra gente o acesso dessas máquinas. Eu sei o login é certo dessas máquinas. Você tem como passar pro pessoal? Então, pronto, aí 10 minutinhos eu espero pra vocês logarem nos computadores, que aí vocês conseguem acompanhar. Detalhe que esse programa aqui, eu posso gerar um link pra todo mundo ver isso aqui e conseguir copiar o código que eu tô fazendo. Então fica algo até mais dinâmico. Obrigadão aí. Tem o vermelho? Hum? Acho que é azul com azul pode. Hum? É o mesmo. Tanto vai fazer aqui no caso. Bota no PC com ele, PC, mas só ver. Escreve aí no PC, login aí. Escrever o quê? Ah, porque ele já vai botar. Tá conseguindo. Tá claro, mas. Pera aí. A gente fala. Alguém? Na verdade, nós estamos aqui, ainda conseguimos ver. Vamos ver, conseguimos ver? O login é aula.0 e a senha é imd@2019. IMD o quê? imd@2019, assim. Sabe o. Lá no. Essa é a minha. Usando para os textos. Não, o 0 é pro Para os estresse. textos, Certo. Vou contar aqui 10 minutos só pra ter certeza que todo mundo conseguiu se logar. Quem conseguiu se logar, eu gerei esse link aqui, que vocês conseguem acompanhar o que eu estou fazendo em tempo real. Para vocês acessarem esse link, vocês vão, quem não tiver, vai precisar criar uma conta no GitHub, porque ele pede esse acesso. Mas logo de início eles já vão mostrar para você como criar essa conta no GitHub. Aqui maior. Ele aqui conseguiu entrar já. David, tem como você
Rodando, ver se o pessoal tá tendo alguma dificuldade. É porque precisa mexer, porque senão ele cai. Alguém já conseguiu acessar? Certo, falta mais ou menos umas 7 pessoas acessar, imaginando. Você conseguiu acessar, Rodrigo? Consegui, tô usando o cartão do celular. Só digitar aqui para não cair. Essa eu vou deixar aqui. Conseguiu ali. Rodrigo. David, eu acho que ele tá tendo problema porque ele tá acessando no Firefox. Tenta ver outro navegador. Conseguiu aí? Quem ainda não conseguiu? Quem não conseguiu, galera? Só ele aí. Só esses dois, né? Pronto. Ele tá logando ainda. Acho que ele conseguiu aqui. Ou não? Todo mundo conseguiu. Também? Agora conseguindo, foi? Tudo certo, pronto. Essa ferramenta que eu estou usando aqui é o Code Sandbox. E aqui vai estar mostrando o que eu estou fazendo. Se vocês quiserem, vocês podem simplesmente, não sei, duplicar a aba aqui e criar o próprio de vocês. Como vocês fizeram uma conta do GitHub, vocês vão conseguir fazer isso. Vocês podem chegar em File e New Sandbox. O que eu usei foi o Create React App. E aí vocês podem criar o de vocês seguindo o que eu já estou fazendo aqui.
E isso fica salvo na conta de vocês do Code Sandbox. Quando vocês entrarem depois, vai estar funcionando. O Code Sandbox, basicamente, o que ele faz é simular o ambiente do computador no seu navegador. Então, o que você conseguir fazer aqui, você realmente vai conseguir fazer num computador que tenha, por exemplo, Node instalado, JavaScript, etc. Um jeito mais fácil de passar esse tipo de coisa. Então, continuando nesse daqui que eu estou fazendo a live, a intenção do que a gente vai fazer aqui é ser um sistema de e-commerce. Então, de início, o sistema de e-commerce normalmente tem o quê? Tem a lista de produtos, você diz o que é que você quer comprar, e aí você tem o seu carrinho de compras. Normalmente o que acontece é quando você está num sistema desses, você adiciona o carrinho de compras, você sai inclusive do seu navegador e quando você volta, o carrinho de compras está lá, né? Isso daí é uma coisa. Eu vou inclusive fazer isso acontecer aqui, usando JavaScript e React. Então, indo por partes, vamos começar tentando só entender um pouco como o React funciona, mexer em algumas coisas e ver as coisas mudando de certa forma. Com o React eu posso chegar... Você pode ver que isso aqui, para quem conhece, é linguagem basicamente HTML. Quem aqui não conhecia HTML? Acho que todo mundo. Enfim, sendo que aqui no React, isso daqui é chamado de JSX, porque como você pode ver nesse mesmo arquivo eu tenho o código JavaScript e tenho o código HTML. Isso daí é permitido usando a linguagem JSX. E aí nós podemos fazer coisas como mudar aqui, botar aqui Hello Gustavo, meu nome. Você vai ver que vai mudar aqui na tela. Eu coloquei aqui esse negócio, eu acho que foi alguém daqui na verdade. Mas enfim. E vai mudar aqui as coisas na tela. Vocês perceberam que aqui nesse arquivo app, que eu tenho aqui, na verdade arquivo index.js, eu posso mudar as coisas e tudo vai acontecendo. Então vamos evoluir um pouquinho. Eu vou agora criar mais ou menos o esqueleto de como vai ficar a minha loja. Então, eu quero primeiro, digamos, mostrar a lista de... Eu quero ir de uma página para outra. Para ir de uma página para outra, existe uma lib no JavaScript que facilita essa transição para a gente, que se chama React Router DOM. Eu já vou instalar ela aqui. E importar alguns módulos dessa biblioteca. Vou deixar só o Hello Gustavo aqui e criar um router. Já eu explico mais ou menos o que é esse router que eu estou clicando aqui. E adicionando as rotas também. Primeiro aqui vai estar configurado só a nossa rota, que seria a nossa rota home, a rota raiz, que vai ser a que a gente vai se preocupar com ela. Essa outra rota aqui eu vou deixar para ser o nosso carrinho de compras, apesar da gente não ter definido ainda o que vai ser o nosso carrinho de compras. E aí ele vai estar aqui Hello Gustavo e eu vou mudar para Natal JS e-commerce. Tá certo. Pronto. Agora, focando nessa rota principal aqui, a gente, com o React Router, a gente define o que vai ser aberto quando essa rota for chamada. O que é que vem a ser a rota? Nada mais é do que o URL que a gente coloca aqui.
Então no momento eu tenho duas URLs, uma que é a barra e outra que é a cart. Isso significa que se eu entrar em cart aqui não vai dar nenhum problema. Ele vai entrar em uma página. O negócio é que essa página ela está vazia atualmente. E vocês perceberam que React Commerce sempre aparece, porque ele está em cima das rotas. Então é como se eu tivesse um aplicativo separado que tivesse responsável por trocar de página na minha aplicação. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Certo. Seguindo, vamos focar aqui nessa inicial. Eu vou criar um componente. Não sei se vocês sabem, no React a gente trata a separação da página, etc. A gente normalmente divide em componentes, em containers, componentes, etc. Por exemplo, você tem uma listagem, você tem o componente da lista e você tem cada item dessa lista sendo seu componente separado. Então você sempre vai fazendo subdivisões, porque assim você vai juntando tudo e aí no final das contas vai facilitando. E aí agora eu vou criar um componente aqui que vai ser o componente de Store, que vai ser a loja, digamos assim. Todo componente React eu tenho que importar o React. E eu vou criar um componente funcional aqui. Componente funcional, quando você cria ele como uma função. Então, vou nomear ele aqui de Store. Isso daqui é um arrow function no JavaScript. Definindo o Store aqui. Vou agora colocar qualquer coisa que eu queira que apareça aqui. Por exemplo, sempre tem que ter o return. A loja. E fazendo o export aqui. Esse export vai ser o que vai garantir que se eu abrir esse arquivo em qualquer outro canto, o que vai ser renderizado vai ser o que eu mandei aqui, que no caso é a função story. Então o que vai ser executado se eu abrir esse arquivo em algum canto vai ser a função story. Sempre, se você não mencionar isso daqui, você vai simplesmente só importar o arquivo e não vai acontecer nada. E aí aqui eu vou dar um import em story. Está dentro do meu sistema de arquivos, então eu posso fazer isso aqui. E eu menciono agora que o component daqui vai ser o story. Só não retornou aqui o negócio, mas... Very strange. Porque eu tô no kart, né? Se for para a página principal aqui, ele vai mostrar. É só uma dúvida, talvez você já deixa, mas eu sou leigo mesmo. Tudo bem. A gente usar essas rotas em vez de fazer SPA. Essas rotas já fazem SPAs. É? Elas não... É o seguinte, explicando um pouco do React Router. O React Router não realmente atualiza seu browser como faz num sistema back-end numa rota dessas, não. Ele faz o JavaScript mudar a visão do site para aquela rota que você colocou. Porque, por exemplo, se você for imaginar quem mexe com Django, que você tem um arquivo de rotas que você pode configurar e saber quais vão ser as URLs que seu aplicativo terá, funciona da seguinte forma: toda vida que você bate naquela URL, um novo código é carregado e o servidor recebe uma requisição dizendo: ei, esse cara aqui vai ter que ser esse código que vai ser requisitado e o site vai ter que ter um novo carregamento.
Já você fazendo com o React Router, o que acontece é, o site tá lá, tá todo carregado, não recebe nenhuma renderização nova. O que acontece é, ei, tinha uma tela aqui, essa tela aqui vai sair e agora você vem uma nova. E quem é que está dizendo isso? A URL do site. Agora, caso você esteja carregando esse site pela primeira vez, não seja uma passagem de página controlada, não foi um clique que você fez, aí sim ele vai fazer essa requisição novamente. Mas em geral sim, ele vai funcionar totalmente como um SPA. Até porque, como você pode ver, tá vendo que tá esse Natal.js e-commerce aqui? Quando eu mudar para rota de cart, ele vai continuar aqui. Aqui. E no caso aqui eu até poderia mudar para hash router e ficar ainda mais um SPA, como você pode ver. Que aí nem o pulo você tá vendo mais, né? Já é totalmente direto. Porque ele ainda dá um re-render via JavaScript quando eu deixo o browser router. Mas quando eu deixo o hash router, nem o re-render ele dá mais. Ele só carrega um novo código calculando as diferenças de que ocorrem. Ele só carrega o que foi diferente. Digamos assim, existe um código no React que se chama reconciliation, em que esse código faz justamente isso, ele calcula as diferenças. E aí ele roda esse código e vê lá, ei, só teve esse cara que é diferente. Deleta o cara que saiu e deixa o que estava antes no canto onde ele estava, não mexe nele. Isso daí garante que você tem uma navegação mais fluida e vai seguindo todo, digamos assim, a sua timeline do seu site, sem você ter novos carregamentos. Inclusive a intenção aqui é no final que não vai ter nenhum carregamento realmente para você fazer. Vai ser tudo direto. Aí continuando, a gente carregou aqui o componente de história. Daí eu vou tentar criar mais outro componente aqui, que vai ser o de cart. Copiar um pouco do de história aqui. Pronto, eu botei a carrinha, né? Enfim, agora vocês vão conseguir ver que tem, quando você entra na rota de cart, ele vai mostrar o carrinho, e quando você entra na rota principal, ele vai mostrar a loja. Ou seja, você realmente está mudando de página aí na sua aplicação. Isso daí vai ser útil no futuro da gente, porque eu vou querer mostrar aqui na loja só os itens, os produtos que eu quero comprar. E aí, enquanto eu for adicionando produto, ele vai populando a página de carrinho, e quando eu entrar em carrinho vão instalar os produtos. A intenção com esse aplicativo será essa. E aí, voltando aqui para a loja, a gente já pode tentar aqui em loja colocar alguns produtos. Então a gente pode vir aqui em Story, e só por questão de facilidade mesmo, eu vou colocar assim. E aí seria um produto que poderia aparecer aqui, uma televisão custando R$3.000, e eu vou só colocar um botão aqui. Adicionar ao carrinho. Pronto.
E aí eu poderia adicionar outros itens aqui, sei lá, vou adicionar mais um só pra pensar aqui. Eu não sei nem se um ventilador custa esse preço, mas eu tô botando aqui. É por aí. Tem uma div a mais. Podia só ter feito isso aqui, né? Pronto, tem dois caras aqui. Mas aí a gente pode fazer isso aqui de uma forma mais dinâmica. Já que a gente sabe que é JSX, a gente pode adicionar JavaScript também. E como isso aqui abre uma função, eu posso também criar outra função aqui. Então eu vou fazer uma função aqui chamada render products. E aí render products vai simplesmente pegar um outro objeto aqui de produtos. Eu vou criar aqui um array de objetos. Em que nesse array de objetos aqui eu vou ter que o name é tele visão e o price eu botei 3.000, não foi? E eu vou criar mais itens aqui. Umas vírgulas aqui. Certo. E aí nessa função que eu comecei aqui a criar, vou deixar ela mais dinâmica para eu pegar que o retorno dela vai ser igual a esse array de produtos, o mapeamento desse array de produtos. Então eu vou pegar products.map, vai receber uma função que terá um item. Item aqui no caso é a função map, não sei se vocês já conhecem, ela funciona que nem um for. Alguém aqui não conhece o map no JavaScript? Acho que ninguém mesmo, todo mundo aqui conhece o map. Enfim. Enfim, seguindo aqui com o map, que vai ser basicamente fazendo um for e iterando em cima de um item. Eu posso pegar esse item aqui e criar um componente já com esse item. No caso aqui que vai ter para facilitar inclusive essa parte aqui, eu poderia criar um arquivo chamado product. E que isso daqui é uma parte interessante. Eu posso fazer com que esse arquivo receba propriedades. Que no React, você em um componente funcional, você pode receber propriedades. Ou seja, quando você criar um componente, você pode passar para ele propriedades específicas que vão ser lidas depois no seu código. Então aqui eu sei que um produto, inicialmente, como eu setei, ele vai ter aqui um nome e um preço. Então eu vou usar isso aqui, e toda vida que eu precisar retornar um produto, eu vou retornar esse name só botar aqui dentro e esse price.
E aí aqui eu posso importar esse product. E toda vida que existir um item dentro de produtos, eu vou fazer product, onde name vai ser igual a item.name e price ser igual a item.price. Tá certo. Ok. E aí, em vez de eu botar isso aqui na mão, simplesmente vou fazer a função que a gente criou ali. E aí, como vocês podem ver, funcionou da mesma forma. E assim, tipo, eu deixo isso mais dinâmico porque agora eu posso mudar esse objeto aqui em vez de toda a vida estar criando lá em HTML, UP e essas coisas, etc. Faltou só uma coisa aqui que eu lembrei, que foi a questão do botão. Que todos têm agora. Depois, pra vocês não se preocuparem, eu vou realmente tirar um tempinho pra arrumar essa questão do estilo aí, que tá bem estranho. Mas enfim, temos agora a lista de produtos, basicamente aí o cru da lista de produtos. E aí seria interessante agora a gente já tentar implementar um pouco do que seria o carrinho de compras. A gente já tem a rota do carrinho de compras aqui. E o componente de carrinho de compras, eu vou colocar um link para esse carrinho de compras aqui. O React Router tem um componente para links. Já vem na biblioteca. Eu vou usar esse componente. E agora vou adicionar esse link aqui. Juntamente aos produtos, acima dos produtos, melhor dizendo. Vou querer que ele vá para cart. Isso aí. Uhum. Pode ser. Deixa eu só verificar aqui. Ok. Tá aqui Descartes. Se eu for aqui para Descartes, ele vai para o carrinho. Como vocês viram aqui a utilização do link, eu vou utilizar ele de novo só para, tipo, porque aqui vocês viram eu tô sem caminho de volta, a não ser que eu use a seta do browser aqui. Então vou adicionar pelo menos um caminho de volta aqui no cart. É mais ou menos o mesmo jeito que eu botei lá. Tem que ter uma div para separar. Sempre lembrar que você não pode colocar dois elementos HTML
um embaixo do outro depois de um return. Quando você vê, ele sempre reclama. Você tem que sempre ter uma div para separar um elemento do outro, que aí ele não renderiza. Pode ser uma opção também usar o React Fragment. Eu tô botando div aqui propositalmente porque eu quero estilizar depois. Mas o React Fragment é uma opção se você quiser ter 2 itens sem ter nenhum problema. Se você não quiser estilizar eles ou ter alguma divisão ou coisa do tipo, é realmente uma solução boa. Principalmente quando você não quer que esses itens tenham alguma... Por exemplo, você quer que um item fique por cima do outro ou coisa do tipo, eles não participem do mesmo container, é interessante utilizar. Aí aqui a gente tem um Descartes. Eu botei um outro Descartes aqui, eu vou botar para voltar para o início e agora eu vou botar um botão de voltar. Pronto, agora está mais visual, a gente tem o carrinho e a lista de itens. Pronto, agora para aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer alguma forma de adicionar isso e que esses dados persistam de alguma forma. Uma solução para isso quando a gente usa browser é usar o local storage. Alguém aqui já usou o local storage? Pois é muito utilizado o local storage quando você tem essas situações de, por exemplo, carrinho de compra, salvar alguns dados de login do usuário. Até existe outros tipos de storage além do local storage. Existe a session storage, local storage e storage. Algumas bibliotecas como o Redux usam o próprio storage mesmo para salvar os dados. A session storage normalmente o cara usa para dados sensíveis de usuário que duram somente aquela sessão. Com aquela sessão eu quero dizer, por exemplo, a aba está aberta. Enquanto a aba estiver aberta, ele está salvando as coisas. No momento que você fechar a aba, ele perde. E aí tem a Session Storage, que ele literalmente salva no seu browser. Se você desligar o computador e não limpar os dados do browser, aquilo fica salvo lá. Aí eu vou usar esse, que normalmente é o mais comum que se usa quando você faz um carrinho de compras. Paralelo a isso, eu também vou dar uma introdução a React Hooks, que seria um método novo de você acessar funções do próprio React utilizando componentes funcionais, que antigamente essas funções ou life cycles, digamos assim, que seria ciclos de vida da aplicação, você só tinha acesso a isso quando você usava uma classe. E como você viu até agora, eu não criei classe nenhuma e vou permanecer assim nesse projeto e mostrando que hoje em dia com o Hooks é possível você fazer até aplicações gigantescas usando somente componentes funcionais. Se tinha alguma dúvida, como vocês já tinham ouvido falar de Hooks, etc. Mas já tinham de React, já tinham usado React, etc. Pois é, React Hooks ele chegou agora no React 16.8.6, se eu não me engano. E aí, eu acertei, tá até aqui. Enfim. E veio com justamente algumas funções para os componentes funcionais que antes eram possíveis com classes. Por exemplo, setState, você ter o ciclo de vida da sua aplicação, por exemplo, componente didMount, etc. Você agora tem acesso a isso num componente funcional. E eu vou mostrar isso daqui já na criação do carrinho de compras. Eu vou setar o estado do meu carrinho de compras. Então, estando aqui em História, eu vou importar useState. E para você usar o useState, você seta uma tupla, que seria um conjunto de dois valores. No caso, é um conjunto de dois valores onde vai ser o valor em si e outro a função que vai setar o valor desse cara. Então eu vou colocar aqui o cart e o set cart item. Isso aqui vai ser igual a useState. Aqui dentro do parâmetro dessa função do useState eu tenho que colocar como vai ser o meu estado inicial. Eu vou colocar esse estado inicial aqui, vai ser zerado. E vai ser um array aqui porque eu espero que um carrinho de compra seja um array de objetos, onde cada objeto vai ter nome e preço, como eu estava já fazendo aqui, certo? E aí tem o seguinte, você percebe aqui que a gente pode agora aproveitar
de a gente ter feito uma função chamada renderProducts, que está sempre chamando o componente de product e adicionando aqui o preço e o name. É interessante que a gente adicionasse a isso também uma outra função, que eu vou criar aqui. Essa é essa função add_to_cart. Essa função add_to_cart vai receber um item. E o que ela vai fazer vai ser... O nome da função que eu botei que foi setCartItem. Para quem não entendeu essa anotação aqui, eu vou pegar todos os itens que já foram adicionados à cart, juntamente com o item que eu estou acabando de adicionar aqui. E essa função aqui vai ser passada como propriedade para produtos. Eu vou adicionar toda vida que eu adicionar um produto nessa página, ele vai ter essa função dentro dele. Add to cart. Pronto, isso aqui. Só para ter certeza que essa função tá funcionando, aqui tem um cart, né, com link. Eu vou mandar aqui cart.length, porque aí eu vou saber. Pode ver que tá 0 aqui. Toda vida que eu adicionar um item no carro, ele tem que, no carrinho de compras, ele tem que aumentar esse valor aqui. Ainda falta a gente adicionar essa função em produto aqui. O nome que eu fiz para ela foi add_to_cart. E eu vou adicionar no onClick dessa função aqui. Vou passar como função anônima. E aqui eu vou criar um objeto onde tem name e price. Aqui vocês sabem que é o shorthand property, né? Isso daqui era a mesma coisa de eu botar name igual a name, porque o nome já é o mesmo daqui, do que está sendo passado como propriedade. Então você pode simplesmente colocar isso assim, que vai funcionar. Aí a gente já pode testar aqui se ele realmente está adicionando ao carrinho. Viram aí o número aumentando, né? Ele realmente adicionou esse cara no objeto do carro. E aí se a gente for aqui, a gente vai ver que ainda está só o carrinho, porque realmente a gente só programou para mostrar o carrinho. Como eu quero que ele tenha, que ele seja interdependente de certa forma, e que eu adicione coisas em uma página e depois ele mostre em outra, aí vai entrar a questão do Session Storage. Eu vou só pegar aqui rapidinho, que eu já tenho esse código mais ou menos pronto para explicar. Tá rodando ainda Session. Pronto. Aqui na Story eu vou criar uma nova função que ela é o useEffect. Vou mencionar ela aqui. O useEffect, o que é que ela faz? Alguém aqui já usou o componente de demount no React? O componente de demount é um ciclo de vida de uma aplicação React. É exatamente quando o seu componente montou para a visão do usuário.
Quando isso acontece, você vai executar alguma coisa. O useEffect funciona como esse ciclo de vida e como qualquer outro que você possa definir. Então pode parecer confuso assim, mas o que seria montar o componente? É literalmente ele aparecer na tela. No momento em que piscou, apareceu na tela, você executa uma função. Esse ciclo de vida, quando você usava em classes no React, você chamava essa função componente de mount e é tipo, o componente montou, vou fazer alguma coisa. Do jeito que eu defini o useEffect aqui, ele vai funcionar como um componente de mount. Vai ser quando o componente montar, ele vai executar exatamente essas coisas que eu pedi. A primeira coisa que eu pedi para ele fazer aqui foi procurar se na minha local storage existe algum objeto com o nome de cart. Se não existir, eu quero que cart storage seja vazio, um array vazio. E aí eu vou adicionar ao carrinho cart storage. Por enquanto é isso que isso aqui vai executar. E aí eu botei até o nome aqui que foi diferente. Porque cart aqui ele vai ser vazio de início, mas eu estou botando valor para ele caso exista alguém na storage do computador. Eu vou mostrar bem direitinho como fica esse storage quando você adiciona. Isso daqui eu estou fazendo para poder verificar aqui esse valor. Agora eu vou fazer para adicionar. Tudo certo aí, Luiz. Qualquer coisa é só ligar. Aí agora é. Uhum. Seria só adicionar mais esse código aqui, é o que a gente já tem. No caso a gente adiciona setItem. E agora eu vou dar um push de item, lembrando que push eu adiciono um valor num array, no final de um array. No caso que a cart ele é um array, sendo vazio ou não, eu adiciono o item que você adicionou no addCart aqui no final dele. E aí eu adiciono ele em local storage. Se existir alguém com o nome de cart agora vai ser esse array aqui. Como aqui em cima eu peguei o valor de cart antes, que ele já, se existir alguém na local storage aqui, ele vai adicionar nesse cara. Só com isso daqui já vai dar para perceber o seguinte. Tá vendo que eu estou adicionando aqui, né, os valores? Eu vou carregar de novo aqui. E ele ainda está com esse mesmo valor. Vou mudar de página, voltar e ele ainda está com esse mesmo valor. Lembra que ele estava zerando antes, né? E aí dá para verificar uma coisa também. Se você for no inspetor do browser, em Application, Local Storage, você vai ver que os itens que eu adicionei estão aqui, ó. Estão conseguindo ver aí? Vou tentar aumentar aqui só para... Ó. Isso daqui vai ficar salvo no browser. Se você fechar seu browser, isso daí vai estar aí. Então é até como eu falei, uma prática comum na questão de e-commerce, etc. O pessoal adiciona isso na local storage para garantir que você fez lá sua listinha de compras e você vai voltar e ainda vai estar lá. Isso daria certo para adicionar como to-do list também. Sim, como to-do list também. Caso você quisesse manter o seu to-do list no seu computador, aí você poderia... Uhum. Mas claro que tipo, existem soluções mais robustas para isso, por exemplo, salvar no banco de dados, etc. Mas num caso como um carrinho de compras, às vezes a pessoa não loga no site. Um exemplo clássico, Americanas. Se você entra no site da Americanas, você tem como comprar uma coisa sem se logar no site. Ou seja, os dados que você está salvando lá não estão indo para canto nenhum. Está só no seu computador. E é até mais seguro que fique só no seu computador. E aí depois que você faz sua compra, seu carrinho de compras é fechado, e aí você consegue fazer sua compra sem precisar ter feito login nenhum. Não prender, digamos, o usuário ao site do cara, digamos assim. E aí com isso, fica faltando agora a gente mostrar realmente alguma coisa no cart lá. Eu vou aproveitar aqui. Eu posso aproveitar esse cara. Na verdade nem esse cara todo, só isso.
e fazer similar ao que eu fiz da outra vez nos produtos. Na verdade pode até ser a mesma. Mas eu vou mudar para aqui para ficar. Como vocês podem ver agora, os itens que foram adicionados, eles estão aparecendo agora aqui. E aí uma coisa que a gente pode fazer aqui é deletar esses itens daqui. Você vai ver que quando eu atualizar aqui, ele resolver, ó, pronto, o kart ficou zerado e os itens saíram daqui. E aí vamos testar se ele realmente está funcionando. Adicionei uma batedeira, 2 ventiladores e uma televisão. Uma batedeira, 2 ventiladores e uma televisão. E aí só com isso dá para você ter uma base aí de como realmente começar um e-commerce só usando, digamos, SPA, React Hooks, etc. A gente pode até brincar mais com isso daqui, por exemplo, adicionando estilo nele. Se tem uma tag aqui de estilo, vou adicionar uma classe aqui. Eu botei maiúsculo aqui, né? Acaba aqui resolvendo mudar a cor. Tem atualizar não? Tem que atualizar não no browser? Acho que tem, talvez. Tem que atualizar. É porque eu botei só no carro, tava malucando. Ah. Enfim. Mas aí é só botar depois no outro. Isso aqui é meu product todo. Enfim, alguém tem alguma dúvida com relação a isso daí que foi feito? Nenhuma mesmo? No caso, só o que eu entendi muito foi aquele hash router que colocou ali. Ah, sim. Você tem o browser router e o hash router. Isso. Browser router vai tentar usar as atualizações do seu browser para mudar de rota. Hash router vai simplesmente atualizar o JavaScript da página para a próxima rota que você estiver usando. A diferença é basicamente essa. Quando você vai deixar o sistema em produção, é interessante você deixar no browser router e deixar que o sistema de back-end ele fique responsável pelas rotas. O sistema de back-end ou algum sistema que você tenha, por exemplo, Nginx, Heroku, etc., ficar responsável por isso. Porque
no caso deixar o client responsável pelas rotas, ela fica com esse hash aqui, como você pode ver. E aí não é tão bom para SEO, por exemplo, Search Engine Optimization. Aí o ideal é que você use o browser mesmo. Mas enfim, esse código aqui vai estar liberado aqui, se vocês quiserem pegar depois para replicar ou até mexer nele depois. Porque esse daqui ele já conecta com o GitHub da pessoa, então ele já gera esse código aqui. Ao mesmo tempo que eu deixo ele live, ele já fica liberado para vocês. Enfim, levando em consideração o tempo aí, eu pensei ainda em mexer um pouco com o delete, mas eu acho que é até meio-dia, né? Passando do tempo. Uhum. Espero que vocês tenham gostado aí, realmente aprendido alguma coisa. Show, Pois é, então. obrigado, Gustavo. Calma.